Bem, abra comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 15, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Bem? Você pode se sentar, por favor. Amados, nós temos visto um ambiente de censura, prisão, tortura, sequestro, assassinato, bem presentes no mundo. E não necessariamente nós conseguimos, mesmo que ainda não estejamos naquilo que eu considero que a igreja passará, a grande tribulação, mas nós temos visto uma crescente dessa percepção que os servos de Deus têm tido de que afronta a nossa fé é real. Eu imagino que de algum nível você esteja percebendo, a sua percepção esteja aumentando, de que afronta a fé cristã, ela tem aumentado, tá? E tem se avolumado numa grande velocidade. Você acompanha, eu não vou falar noticiário porque isso não passa em noticiário. Eu não acompanho há muito tempo, anos, mas sei que não passa, porque não passar para a gente, não vai passar agora. Mas se você tem suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, você tem essas informações, você acompanha. No Brasil, por que isso? Ano passado, foi ano passado, nosso presidente da República, ele falou algo, se não me engano, na ONU, denunciando a questão da cristofobia. Não sei se você acompanhou um discurso, pelo menos um trecho, ele denunciou. Ele ficou muito mimimi. Porque não existe cristofobia, ele está falando sem nem ele ser um religioso, isso, aquilo outro, isso não é verdade, isso no Brasil não acontece. No Brasil, há casos isolados de um forte preconceito, e talvez ainda não possamos considerar, tá, que exista na nação brasileira uma perseguição estruturada e sistemática. Ok, no Brasil nós não concordamos isso, tá? Como em outros países. Né? Por quê? Nós podemos expressar livremente nossa fé. Nós estamos aqui, por exemplo. Nós podemos ir à praça para louvarmos a Deus, como estávamos fazendo. Podemos. Ainda somos livres para isso. E sem sermos expulsos de algum local, presos ou mortos. Existem situações isoladas? Existem. Tá? Mas não é algo da nação, sistemático, ainda. E por que eu digo ainda? Olhando para esse momento, um retrato desse momento, ainda, ok, são coisas isoladas. Mas quando você acompanha aquilo que tem acontecido com os servos de Deus nos últimos anos, você acompanha, você sabe, é um filme que está sendo registrado. E a gente está vendo onde isso vai dar. E onde isso vai dar? Naquilo que a Bíblia diz que vai dar, seremos odiados de todas as nações. É nisso que vai dar. É por isso que eu creio que o Senhor quer falar isso conosco. Por quê? Porque nós temos naturalmente um senso de proteção à nossa vida, à nossa integridade. Então, se eu perguntar para você, se você quer sofrer, o que você vai falar para mim? Claro que eu não quero. Da mesma maneira, eu não vou responder a mesma coisa. Claro que eu não quero. Mas isso não é o que a Bíblia diz, irmãos. Não é o que a Bíblia diz. Não é. E o cenário do mundo, ele tem mostrado que o caminho
para o retorno do Senhor Jesus está cada vez mais pavimentado e de forma acelerada, irmãos. Nós precisamos entender isso. E inclusive aqui no Brasil, irmãos, porque o Brasil faz parte do mundo. Ou será que o retorno do Senhor nada vai ter a ver com a nação brasileira? É claro que vai. É claro que vai. Então, só que aí é importante fazer uma ressalva. Por quê? Uma coisa é a real perseguição por amor a Cristo. Outra coisa são os exageros. Às vezes a gente exagera. Por quê? Existe um alardear de injustiça. Estamos sendo injustiçados. Isso alardeia tanto isso. Nós, os cristãos, no senso de injustiça, olha o que vai acontecer conosco, olha o que está acontecendo. Um alardear, e muitas vezes baseados em suposições, percepções, ideologias que de repente estão tomando mais proeminência, alguns partidarismos, ou até por uma motivação que muitos não estão percebendo, é de colocarmos nós versus eles, nós contra eles. Nós vamos aqui na nossa bolha defendermos uns aos outros e eles que se escolham. Eu tenho percebido isso. E não é por aí, irmãos. Tá? Então, a gente tem que fazer só essa ressalva. Mas dentro disso, existem diferenças entre cristofobia, perseguição, vilipêndio religioso e intolerância. São consideradas coisas diferentes. O termo cristofobia trata da aversão a Cristo e ao cristianismo. E isso vai ser em todo mundo. Quanto à perseguição, não tem uma definição ali exata, precisa, universal. Porque as cortes, os legisladores, os estudiosos abordam o conceito sob diferentes perspectivas. Porém, a lista mundial de perseguição, que é um relatório anual que respalda o trabalho da Missão Portas Abertas, define perseguição religiosa como qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. É cristão? É identificado como cristão? Vai sofrer hostilidade. E aí pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. E aí isso acontece de várias formas. Por exemplo, quando não há direito de liberdade religiosa garantidos, existem lugares, países que são uma realidade. E vai chegar aqui, irmãos, tá? Por Deus. Ou quando a conversão ao cristianismo é proibida por ameaças do governo ou grupos extremistas. Olha aí, o missionário que nós apoiamos na África. Olha como às vezes ele pede orações. Eu não sei se você lembra de alguns anos, não muitos anos, que eu congrego aqui já há alguns anos, de que surgiu um missionário pastor, um missionário da região local, autóctone, chamado assim, da região, que ele foi sequestrado, nós oramos por ele, e no final o que aconteceu com ele? Lá no deserto de Vênus, morreu, foi assassinado por grupos extremistas. Isso é uma realidade ainda não presente aqui, ainda. Tá? Então você sabe que isso existe. E além disso, a perseguição pode se dar também quando cristãos são forçados a deixar suas casas ou presos por medo da violência que pode alcançá-los. Isso acontece, irmãos. A Bíblia relata isso, inclusive. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala isso: olha, vocês já estão experimentados na perda de bens, na liberdade privada, vocês já estão experimentados com a perseguição. Então a Bíblia mesmo narra isso. Tá? Pode ocorrer ainda como ao serem agredidos fisicamente, mortos por causa da fé, presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Isso é uma realidade. Se você entra no canal do YouTube São Portas Abertas e você assiste lá alguns relatos, você vai ver que isso é uma realidade, irmãos.
a igreja perceber uma realidade. E segundo o Ministério Portas Abertas, de acordo com os dados dessa lista mundial de perseguição, nesse ano 2022, existem 360 milhões de cristãos no mundo enfrentando algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. É mais do que o Brasil inteiro de servos de Deus serão perseguidos no mundo. E é uma hora associada com todos nós. Vilipêndio. O que é o vilipêndio? Vilipêndio é o ato de tornar algo ou alguém vil, rebaixado, indigno. E o vilipêndio religioso é crime e consiste no fato de você escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ou ainda impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Lembra que há muitos anos atrás teve uma pessoa de uma chamada igreja cristã que foi filmado esse vídeo, ele destruiu uma imagem que a outra religião adorava, ele quebrou aquilo, vazou aí, vazou não, né? Ele fez escancaradamente isso, foi filmado. Isso é crime. Aqui no nosso país isso é crime. Se alguém pegar a Bíblia e rasgar a Bíblia assim publicamente, isso é crime. Tacar fogo, isso é crime. É algo que para a nossa fé é um símbolo religioso. As invasões que aqueles de viés canhoto estavam fazendo à igreja recentemente, você acompanhou isso com certeza, isso é crime. Por mais que o judiciário diga que não é, está na lei, é crime. Então fique entendendo isso. E lembra, há muitos anos atrás, um famoso pastor, não lembro se era uma conferência, o que era, hoje ele é um parlamentar, um deputado federal. Uma vez ele estava pregando assim uma grande multidão e de repente umas meninas começaram a se atacar, se beijar. O que ele mandou, o que ele fez? Ele na hora percebeu aquilo, ele mandou que os oficiais da polícia estavam ali na escola de prisão a elas, porque elas estavam vilipendiando o culto. É a mesma coisa, se alguém entrar aqui para atrapalhar o culto, a gente conversa, troca uma ideia, a pessoa não se lembra, se nós chamarmos a polícia, nós não estaremos errados diante da lei, porque a pessoa está perturbando o nosso culto ao Senhor. Ainda é assim no Brasil, ainda, tá? Ainda. A intolerância religiosa é o resultado de um longo processo histórico em que uma pessoa enfrenta perseguição, ofensa, agressão por expor a fé em qualquer região do mundo. Então, quando a gente fala de vilipêndio religioso, intolerância, perseguição, cristofobia, tem a mesma essência, mas no significado das palavras, os termos são diferentes. Tem a mesma origem. Não gostam de Jesus, odeiam a Cristo e nos odeiam. É simples assim, tá? É a mesma origem. Agora, algumas coisas importantes. Mateus 24, 9, abra comigo, por favor. Depois retornaremos a Jeremias. Mateus 24, 9, o sermão escatológico do Senhor Jesus nos mostra que a cristofobia será global. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matação e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Brasil é uma nação? Sim. Se o Brasil é uma nação, vamos odiar aqui no Brasil, irmãos. Nós não podemos deixar que nossa terra. Eles estão se levantando contra nós, vamos fazer, não pode, isso é injusto. Cada um seja dirigido pelo Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo dirige
dirigir o coração de cada um. Eu não sou por definir nada. Porém, eu não vejo isso na Bíblia, não tenho isso na igreja, não vejo isso na Bíblia, pelo contrário. Quando a igreja era perseguida, ou estava em iminência de ser perseguida, a atitude da igreja era outra. Mesmo no tempo dos piores imperadores romanos, por exemplo, eu vejo, tá? Mas cada um é livre para fazer aquilo que o Espírito Santo lhe dirigir, exercendo ou abrindo mão de exercer a sua liberdade enquanto cidadão. Outro, Marcos 13, versículos 12 e 13. Tem gente, abrindo parênteses aqui, eu fiquei chocado, meu pastor, quando ouvi o senhor falar na reunião segunda-feira. Tem gente que não tem dificuldade, bota desculpa para congregar, mas tira foto participando de movimentos aí que estão acontecendo. Isso me escandalizou. Uma coisa é a pessoa não querer congregar e botar desculpa, mas expõe que tem totais condições para participar da sua cidadania, vamos chamar assim, para não ficar nervoso. E aí eu fico vendo, gente, o que está acontecendo com a igreja? Tem alguma coisa muito errada, irmãos. Isso não é normal. Mas vamos lá. Marcos 13, 12, 13, nós vamos ver que essa cristofobia, ela vai incluir nossos familiares, irmãos. Eu oro para que não sejam os meus familiares para que até lá eles se convertam a Jesus. Senão, precisamos estar preparados. Marcos 13, 12, 13, também sermos escatológicos, só que conforme Marcos registra. Deus não entregará a morte ao irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Toda a tua família, se não estiver em Cristo. Se não estiver em Cristo. Só que não é para temer, porque no outro texto, paralelo, em Lucas 21, 16 a 19, em todos esses que nós lemos, Mateus 24, Marcos 13, mas Lucas 21 também, mas Lucas 21 diz algo muito interessante que eu gostaria de ler com os irmãos. Lucas 21, 16 a 19. E até pelos pais, irmãos e parentes, amigos, sereis entregues, e matarão de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuir as vossas mãos. A gente pode ser até morto, mas nós estaremos com Cristo. O mundo pode tirar a nossa vida. O mundo pode tirar nossos bens, nosso emprego, separar-nos dos nossos familiares, pode tentar nos calar, mas não pode nos separar de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco. Aliás, é o próximo texto, Romanos 8, 35 a 39. E por que seremos Jeremias, irmão? Eu vou chegar lá, aguenta aí. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, descansa o coração.
Não tenha medo. Não tenhamos medo. Descansemos o nosso coração. Esperemos no Senhor confiadamente. Porque nada pode nos separar de Cristo, a não ser a falta do nosso arrependimento. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porque todos os pecados estão instituídos da glória de Deus. Tirando o pecado, nada, ninguém pode nos separar de Deus, irmãos. E ponto. Continuando. Não é, só que a perseguição, ela não é para falsos cristãos. Falso crente não vai ser perseguido, irmãos. Lá na China, a igreja, a Alcina Timóteo 3, lá na China, os chamados cristãos, que são alinhados e aliados muitas vezes do Partido Comunista Chinês, eles são orientados naquilo que eles podem pregar, deixar de pregar. Tem pessoas observando, como é que aconteceu as reuniões. Esses não são perseguidos. Não pregam a verdade de Deus, que Jesus é o único Salvador. Não centraliza a fé no Senhor Jesus, então não são perseguidos. Porém, existem aqueles que são fiéis ao Senhor de verdade, e estes permanecem em perseguição. 2 Timóteo 3, 10 a 13. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Esse exemplo aqui é como Paulo foi apedrejado, a ponto de os discípulos acharem que ele estava morto. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente, dedicadamente, devotamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então aquele que não vive em Cristo piamente vai ser enganado e vai enganar, fingindo que serve a Jesus e está tudo bem. Vai estar em parceria com o sistema, não vai ser perseguido, vai ser comigo. Vai fazer como esse cantor gospel, que foi muito importante no início de caminhada de fé, que agora, por exemplo, vai fazer parte aí da equipe de transição do governo, e é um que frequenta centros espíritas, participa das atividades, para mostrar que ele não é intolerante à religião do outro. É um que é muito liberal, já deve estar no quinto casamento, sei lá. Né? Então, esse tipo de pessoa não vai ser perseguido. Tranquilo, não vai acontecer. Ou aqueles pastores lá famosos que se desviaram da fé e agora declararam recentemente que homossexualismo não é pecado. Eu chamo de religião, né? Julgo o que quiser, né? Diz que não é pecado, e que agora tem que incluir, e que aquilo outro, e que a Bíblia tem que ser atualizada. Esses não vão ser perseguidos, irmãos, tranquilo, tá? Mas é pessoas que querem viver piamente Jesus Cristo. Você quer ser um verdadeiro servo de Deus? Eu só escutei um amém, isso me preocupa. Eu fiquei preocupado, irmãos. Fiquei muito preocupado agora. Agora você entende o que Deus mandou falar sobre isso aqui?
João 15. João 15. Por que isso acontece? Porque nós não somos daqui. João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Esse termo escolher aqui é separar, é tirar dele. Como você ir numa prateleira e escolher algo daquele local, separar dali, tirar dali. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, acontece porque nós não somos mais daqui. Jesus nos separou desse mundo. Jesus nos escolheu. Pela fé nele, Jesus nos selecionou do mundo. Não nos tirou, mas nos selecionou do mundo. Só que, ao mesmo tempo que isso é porque nós não somos daqui do mundo, também a perseguição mostra, evidencia da onde nós somos. Veja comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por fazer o que é o certo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Repare que quando ele fala, porque deles é o reino dos céus, e depois quando ele fala do galardão, é o galardão nos céus. Então, de onde nós somos? Somos dos céus. A nossa pátria celestial. Se somos perseguidos por amor a Cristo, isso mostra que nós somos dos céus. Mateus 5, verso 43, nós não devemos retribuir com mal. Não devemos. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os publicanos também assim? Sei que vós, pois, perfeitos, maduros, adultos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então não é respondendo com mal. E ainda, por último, a perseguição ela é oportunidade para gerar unidade na nossa família de fé. Marcos capítulo 10, versos 28 a 30. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e que
seguintes. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já investigueu em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, diante da perseguição, é a oportunidade de nós encontrarmos na nossa família de fé pais, mães, irmãos, irmãs, filhos. É a oportunidade de a nossa unidade ela ser mais estreitada. Amém? Olhando para o nosso contexto, vamos voltar para Jeremias, por favor. Olhando aqui para o contexto, Jeremias ele nasceu em Anatote, era uma vila cerca de distância de 5 quilômetros de Jerusalém. O seu pai era o sacerdote Urias, provavelmente descendente do sumo sacerdote Abiatar, que foi banido por Salomão, quando Salomão assumiu o reinado, banido lá para Anatote. Durante cerca de 40 anos, Jeremias profetizou a Judá, o reino do sul, especificamente, a partir do reinado de Josias, e foi até o final, até após o cativeiro, a queda de Jerusalém, até Jerusalém ser tomada e o povo ser levado cativo. Jeremias nos deixou muitas evidências de suas angústias, das suas preocupações, das suas frustrações, dos seus pensamentos. Eu fico assim, bem identificado com o profeta Jeremias, tá? Eu pessoalmente. Ele torna a sua vida pessoal mais conhecida do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. A gente não vê os outros profetas nos seus escritos falando, comentando sobre a sua vida pessoal. Jeremias dedicou a sua vida adulta integralmente ao ministério profético. Por quê? Porque ele recebeu uma direção de Deus de não se casar e de não ter filhos. É o seguinte: você não vai casar e você não vai ter filhos. Por quê? Para ilustrar a mensagem de Deus de que o julgamento era iminente e a próxima geração seria exterminada. Então Deus usou a vida dele para uma mensagem para ilustrar o que faria. E eu percebo também, dentro de Jeremias, que ele não tinha muitos amigos. Pelo contrário, a exceção que nós podemos destacar era Baruque. Baruque era o escriba dele, o auxiliar dele, aquele que ele ditava as palavras e ele ia escrevendo o livro. Tá? Provavelmente, por conta da dura mensagem, Jeremias tinha mensagens duras, que Deus o enviou a proclamar, as pessoas tivessem restrições a ele. Ele disse: só prega arrependimento, não quero nem papo, a distância dele. Ele só mostra o pecado, eu não quero comunhão com ele. E esse pregador aí eu não quero. Era assim que acontecia com Jeremias, tá? Por quê? Porque ele anunciava algo que era contrário à esperança do povo. Ele anunciava aquilo que eu sempre falo, ele não anunciava aquele remedinho da filha. Ele confrontava. E o povo não queria. Então o povo não tinha distância dele. O tema central do livro de Jeremias é um último esforço para salvar a Jerusalém, que sabemos que não foi salvo, porque eles não se arrependeram, eles foram para o cativeiro babilônico. É que a falta de arrependimento levaria à destruição, mas atender a esse chamado conduziria a eles à restauração. A Bíblia toda fala disso, irmãos. Se vocês se arrependerem, eu estou com vocês. Se vocês não estiverem comigo, eu vou por ele. A Bíblia toda fala isso, nós falamos isso com o povo. E nós não somos diferentes da nação de Israel, ou dos dois reinos divididos, não importa. A natureza pecaminosa é igual, não muda. Só que agora está agravante, irmãos. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Aí eu vou falar uma coisa: não somos piores.
Tá? O livro registra os apelos que não deram fruto, porque o povo não se arrependeu, para que eles abandonassem a idolatria, a imoralidade. Está acontecendo idolatria na igreja, irmãos. Essas eleições aí aconteceu idolatria. Políticos, por exemplo, imoralidade acontece no meio da raiva do Senhor. Eu não vejo muita diferença. Um chamado para que eles voltassem ao Senhor e escapando do cativeiro babilônico. E apesar dessa firmeza da mensagem, a gente pode chamar, ele é conhecido como o profeta chorão. O profeta chorão, porque o seu coração doía pelo povo. Ele ficava angustiado dele pegar a palavra de Deus e o povo não se arrependeu. Jeremias sabia que a salvação era por meio da fé em Deus e de um relacionamento com o Senhor, segundo o padrão que ele estabeleceu. Lembra Jeremias 9, que nós vimos semana passada? Semana passada, a Deus toda glória, Jeremias 9, 23 a 26, de que a glória do homem é conhecer e entender ao Senhor. Ele sabia disso, só que o povo não queria. Não era a mensagem que o povo queria ouvir. Dentro disso, com o trabalho dele, de Jeremias, foi de 4 décadas, tá? Passando por muitas situações diferentes, vários reis, e aí convém que nós façamos uma divisão desse ministério dele em 4 estágios, tá? Eu falei desse contexto para a gente chegar aqui, nesses 4 estágios. Por quê? O primeiro rei foi Josias. Josias é aquele que estavam reformando o templo. E aí encontram o livro da lei, encontram a palavra de Deus. E aí eles falam, achamos o livro! E pegam o livro, leem para o rei entende que a prática de vida dele e da nação estava contrária à palavra, ele fica desesperado, manda procurar um profeta, uma profetisa, luta, para saber se aquilo era verdade mesmo, ela confia, e então ele faz a última reforma religiosa de Judá. E aí, se a mensagem dele, Jeremias, era uma mensagem que chama, dizendo que Jerusalém e Judá sofreria uma punição por causa dos seus pecados, e a profetisa Uda, contemporânea dele, colega de ministério, profético, ela também confirma isso, lá em 2 Reis, no capítulo 22, nós temos essa informação. Como ele, Jeremias, em 2 Reis, 2 Crônicas 35, 25, ele lamenta a morte do rei Josias, nos dá a entender que o rei Josias era parceiro dele. O rei Josias ouviu a palavra de Deus, se converteu e levou a nação a uma conversão, uma reforma religiosa. Neste momento, que foi quando Jeremias começou a profetizar, ele estava assim com o rei, nos dá a entender. Ele lamentou a morte do rei e a mensagem era uma mensagem que era a mensagem que o rei dele queria, que o rei compreendia. Tá? Então, provavelmente, ele contava com o apoio e o compromisso do rei. Depois, veio os governos de Jeoacás, que durou só 3 meses, Jeoaquim, que era um serviçal do Egito. O Egito toma Jerusalém e coloca lá Jeoaquim como um centro do Egito, lá em Israel. Os reis, nessa época, os reis, os oficiais da corte e várias pessoas do povo levantaram oposição contra Jeremias, porque eles consideravam a sua mensagem muito negativa. Um terceiro estágio, já o governo de Zedequias. O que foi Zedequias? O último rei antes do cativeiro. O que acontece? Nabucodonosor, ele vence o Egito, leva Jeoaquim para a Babilônia e deixa Zedequias como seu serviçal lá governando Jerusalém. Jeremias insistiu com o rei, quis se rebelar contra Nabucodonosor. Deus falou com Jeremias,
é melhor que o reino fique submisso à Babilônia. Vai ser melhor. Deixa todo mundo aí submisso. O rei Jeremias avisa o rei. O que o rei faz? Não, para, Jeremias. É um absurdo isso que eles estão fazendo, eu vou me revoltar. Zedequias não deu ouvidos, resultando no cerco a Jerusalém. E 7 anos depois, a invasão da cidade e a destruição do templo. Foi o que aconteceu. Quarto estágio. Após a destruição do templo, Jeremias encontrou o favor dos oficiais caldeus do Império Babilônico e pôde ficar ali em Jerusalém. Nesse momento, Nabucodonosor coloca Gedalias, para governar Judá, o governante, e que logo foi assassinado por um grupo de judeus rebeldes, revoltosos. O que eles fizeram? Eles, com medo de sofrerem represálias, eles pegaram Jeremias e vários do povo que tinham estado ali em Jerusalém e levaram para o Egito. E como depois do capítulo 44 de Jeremias, nós não temos nenhuma profecia para o povo de Deus, só as profecias para as nações, nos dá a entender que Jeremias morreu no Egito. Porque ele escreveu Jeremias 44 estando no Egito. Então lá nos entendemos que ele ficou lá. Vou voltar para o versículo 15 aqui do capítulo 15. Ou seja, Jeremias, quando ele escreve isso aqui, tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Isso aqui é quando ele estava no começo da perseguição. Ele estava no começo. Nesse momento aqui, ele estava no começo. No primeiro estágio, era o rei de Josias. O rei que era provavelmente favorável a ele, trazendo uma mensagem de confronto. A perseguição para ele apenas tinha começado. Ele apenas, nesse momento aqui, ele era apenas ameaçado. Só que a perseguição, ela intensificou. E é por isso que a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Por quê? Capítulo 36, versos 17 a 23, Jeremias, 36, 17 a 23, nós vamos ver, irmãos, que Jeremias foi censurado. Meu Deus, estão censurando no Brasil, estão tolhindo a nossa liberdade de expressão. É verdade, concordo. Jeremias 36, 17 a 23. E perguntava, Jeremias manda Baruque ler as profecias diante do povo. O povo ouve aquela mensagem, peraí, como é que você está lendo isso aí, Jeremias? Baruque, de onde está vindo essa mensagem? Versículo 17. E perguntaram a Baruque dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque, da sua boca ele meditava todas estas palavras, e eu contidas escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então ouviu o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro,
até que todo o rolo se consumiu como fogo que estava sobre o braseiro. Vou seguir, né? E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum de seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Jonatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos, antes deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Aziel, e a Seremias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondeu. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que o Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás assim: tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirás a terra e farás cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei a sua iniquidade e na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias foi censurado. O que Jeremias fez? Continuou pregando a palavra, simples assim. Continuou pregando a palavra. Quando o nosso direito de pregar o Evangelho for cerceado, o que nós temos que fazer? Continuar pregando a palavra. Quando os apóstolos eram ameaçados, apanhados, para que não pregassem a palavra, o que os apóstolos faziam? Continuavam pregando a palavra. O que a igreja precisa fazer? Continuar pregando a palavra. A verdadeira palavra de Deus. Ele foi censurado, mas ele também foi preso, irmãos. Capítulo 32, versos 1 a 5. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, no ano 10º, de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém de Jeremias. O profeta estava encerrado no pátio, preso no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o último rei, o tinha encerrado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e ainda que pelejares contra os caldeus, não ganhareis. E aí vem a profecia de Jeremias, ainda sendo preso. Ele foi torturado, irmãos. Capítulo 20, versículos 1 a 3. E Pazur, filho de Ner, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cetro. Cetro é o trono. Jeremias foi para o trono, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor.
E sucedeu que no dia seguinte, Pazu tirou Jeremias do céu, do tronco. Então disse Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazu, mas terror por todos os lados. Capítulo 37, versículo 12. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para dali se separar no meio do povo. Mas estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Seremias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram contra Jeremias e o feriram, o açoitaram, o torturaram e puseram na prisão, na casa de Jonas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Você está vendo? Censuraram, preso, torturado. Capítulo 38, a partir do verso 1, nós vemos que Jeremias quase morreu. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Natã, e Gedalias, filho de Pazu, e Jucal, filho de Seremias, e Pazu, filho de Malquias, as palavras que anunciaram a Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será como esponjo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna, de certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens que tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Porque se ele continuasse lá no seu tempo, ele ia morrer. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali os trapos velhos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas, que Jeremias assim fez. E puxaram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunta-te uma coisa, não me cubras nada. E aí continua a história. Ele quase foi morto, largado numa cisterna, morrendo de fome. Capítulo 43. Por fim, ele foi sequestrado. Queriam fugir para o Egito. Deus
mandou ele avisar para eles não irem, e eles mesmo assim foram. Capítulo 43, versos 1 a 7. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, com as quais o Senhor, seu Deus, o havia enviado, para que eles dissessem todas estas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu por Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficar na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, para adorar na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que Nebuzaradan, capitão da guarda, deixara por Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Páfos. Antes ele estava sendo só ameaçado, ele foi censurado, preso, torturado, quase morreu de fome, jogado na cisterna, e no final da vida ele foi sequestrado. A perseguição para Jeremias, ela só intensificou. Igreja, a perseguição sobre os verdadeiros cristãos apenas vai se intensificar. Não se apavore, não se assuste, não tema, só vai piorar. Eu não posso, nós não podemos passar um verniz, maquiar coisas, só vai piorar, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. Mas como? Volta para o capítulo 15, por favor. Como suportar a perseguição? E foi isso que me chamou a atenção, meditando em Jeremias 15. A partir do versículo 10, Jeremias começa a se lamentar e Deus vai respondendo a ele. Quando chega no versículo 15, ele diz o seguinte: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebate por tua humanidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Como você e eu podemos suportar a crescente perseguição? Amando ao Senhor, crescendo o nosso amor ao Senhor. No caso dele aqui, ele até pediu: Senhor, me vinga dos meus perseguidores. Olha, eu estou sendo perseguido porque eu te amo. Mas eu vejo nas atitudes dele aqui, nos versículos seguintes, a atitude de quem ama ao Senhor. Eu vejo aqui, como no versículo 16, ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. O que isso mostra? Que ele se alimentava da palavra de Deus. Quem ama a Deus se alimenta da sua palavra. Depois, na parte B do versículo, eu vejo que ele se alegrava com essa palavra, porque e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Ele se alegrava nas promessas da palavra de Deus. Você e eu precisamos nos alegrar com as promessas de que tudo isso tem acontecido. É prenúncio de que logo o Senhor Jesus vai rasgar os céus para nos levar para sempre estarmos com Ele. E isso precisa nos alegrar.
Na parte C, vou chamar assim, quando ele diz, porque pelo teu nome sou chamado. Irmãos, ele aqui estava se identificando como um verdadeiro servo de Deus. Pelo teu nome sou chamado. Eu tenho um relacionamento contigo. Eu sou teu. Eu pertenço a ti. Eu sou o Jeremias de Deus. Eu sou o Jeremias do Senhor. Hoje em dia eu tenho os nomes. Fulano de Jesus. É como se fosse assim. Eu sou o Geraldo Augusto de Jesus. Ele estava se identificando com alguém que pertence ao Senhor. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então você e eu precisamos, em amor ao Senhor, manter um relacionamento pessoal com Ele. No versículo, na parte final, quando ele diz, ó Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, esses exércitos aqui, quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, não está falando do povo de Deus, ela está falando dos exércitos celestiais, está falando dos anjos. Jeremias está falando que sabia, que reconhecia o sobrenatural de Deus, usando os seus anjos, da forma como for, para cuidar do seu povo. Deus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. A igreja é tudo isso, irmãos. Os anjos do Senhor poderosamente me davam confortável. E ainda que os cristãos não fossem livres da perseguição, o mover de Deus, o agir de Deus, o Espírito Santo os capacitava a derramar poderosamente neles, e eles tinham ousadia, porque eles confiaram, sabia que existe o espiritual, não é aquilo natural. E Jeremias sabia, tu és o Senhor, o Deus dos exércitos. Nós precisamos também, por amor ao Senhor, saber que Deus, Ele age sobrenaturalmente mesmo. Versículo 17, ele diz, nunca me assentei na Assembleia dos Zombadores, nem me regozijei, lembra lá de Salmo 1, por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste da indignação. Ou seja, Jeremias se santificava, igreja. Quem ama ao Senhor se santifica. Quem ama ao Senhor se arrepende dos seus pecados. Quem ama ao Senhor abandona os seus pecados. Quem ama ao Senhor os pecados que ainda não consegue abandonar, clama ao Senhor para que o Espírito Santo o capacite, para que ele abandone, para que ele seja forte e não sucumba à tentação, mas feche a porta daquela tentação quando ela vier. Quem ama ao Senhor se santifica. Quem ama ao Senhor faz isso, igreja. Versículos 18, ele diz assim, lamenta de novo, porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e já não há quem te cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa, como águas inconstantes? Ah, Senhor, não estou aguentando mais. E ele estava no início, versículo 19, portanto, diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares do precioso do rio, serás como a minha boca. Uma pausa aqui. Se você retroceder no teu posicionamento, rapaz, você vai estar diante de mim. Você vai se ver comigo. Você vai dar conta disso, dessa atitude. E se você apartar o precioso do rio, se você separar o que é certo do que é mal, você vai continuar sendo meu profeta, vai continuar sendo o bom caminho. Se você continuar denunciando o pecado, confrontando o pecado, não se acostumando com a cultura que o mundo está tentando impor, você vai ser profeta ainda meu. É que ele está falando. Tornem-se eles para ti, ou seja, que eles se arrependam e vão para ti. Mas você não voltes tu para eles. Não abra a concessão. Persevere. Então eu vejo que quem ama ao Senhor é aquele que persevera, é aquele que segue em frente, é aquele que segue a trajetória. Versículos 20 e 21. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze,
e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. O que Deus está falando? Gê, confia em mim, cara. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, fica tranquilo. Se você perseverar, vai dar bom, vai ser bênção para a tua vida. Confia em mim. Então quem ama ao Senhor, confia, porque sabe que ao final de todas estas coisas estaremos para sempre com o nosso Senhor. Jesus, como ele fala lá em Marcos 8, Mateus 16 e Lucas 9, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele fala que aquilo seria por amor a Ele e ao Evangelho. É por amor, é amando ao Senhor que nós conseguiremos suportar a crescente na perseguição que nós estamos vendo, irmãos. Eu espero que você esteja vendo. Eu espero que você acalme o coração do teu irmão. Quem aqui quer ser servo de Deus de verdade? Melhorou um pouco, graças a Deus. Me aliviaram um pouco. Mas eu ainda fiquei preocupado, porque não foram todos. E é por isso que Deus está trazendo isso aqui nessa manhã. Né? Vamos orar? Pai, eu te dou graças junto com os meus irmãos pela tua palavra e te peço, Pai, abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender tudo o que tem acontecido e que vai se acerrar. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não é na nossa força, não é no político que vai assumir o governo, também não é naqueles que vão assumir o governo nas outras nações, não é na melhoria da vida, não é em nada na realização de um projeto, de um sonho, não é nem, Senhor, na igreja que nós congregamos, não é nem nos nossos irmãos amados, mas a nossa confiança, ela precisa estar em Ti, Senhor. Por isso, que o nosso amor ao Senhor cresça, ajuda-nos a ter uma percepção maior daquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário, vertendo o seu precioso sangue para nos remir dos nossos pecados, nos reconciliar contigo e nos dar vida eterna. Nos ajuda a aumentar essa compreensão, porque crescendo essa compreensão, o nosso amor crescerá por Ti. Nós oramos a Ti, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.